Este é o som do Domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo, General. Olá, muito bom dia a todos. A morte do presidente do Irão marcou esta semana. No fim de semana passado, um desastre de helicóptero vitimou Ebrahim Raisi. O desastre ocorrido numa zona montanhosa, em condições de visibilidade reduzida, vitimou também o Ministro dos Negócios Estrangeiros. General, que implicações terá agora o desaparecimento de Raisi? Pois, Raisi era uma personalidade um pouco consensual na própria sociedade iraniana e o anúncio da sua morte até gerou em alguns meios ligados à parte mais jovem, mais liberal, junto de alguns grupos étnicos, junto de um setor mais laico, até expressões de contentamento. Sim, festejos, assistimos a festejos, não foi? Que até nos surpreenderam um pouco pela sua dimensão. Mas gerou também enormes manifestações de luto entre aquilo que são os fiéis do regime. Mesmo do ponto de vista internacional, as reações foram muito diversas. Oscilaram entre coisas muito formais, de condolências à família, até manifestações de amizade eterna, como aquelas que vieram da China ou de Moscovo. Era uma personalidade muito controversa, porque ele está muito marcado por um acontecimento em 1988, quando fez parte de uma espécie de um painel de morte que decidiu a execução em massa de milhares de iranianos. E, portanto, desde essa época que ele é uma figura muito pouco consensual, muito alinhado com aquilo que é a expressão mais dura do regime, a expressão mais repressiva do regime, e não é de estranhar que ele tivesse tido uma expressão eleitoral. Ele venceu as eleições de agosto de 2021, mas com muito pouca afluência. Na altura foram votar apenas 48% dos eleitores. Portanto, houve muita gente que se distanciou. Ele ganhou, certamente que os seus apoiantes eram suficientes para lhe dar a vitória, mas a pouca afluência significa um pouco um divórcio entre aquilo que são os setores mais moderados e alguns setores étnicos no Irão. Ele era tido como o sucessor natural de Ayatollah Ali Khamenei e era também uma pessoa muito nova. Ele tinha 63 anos, o que significava que ele podia dar uma continuidade muito grande ao regime quando desaparecesse Ali Khamenei. Pois era respeitado pela Guarda Revolucionária e era um fiel amigo do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, das milícias xiitas no Iraque e na Síria, e um fiel amigo de Moscou. E, portanto, a sua morte vem abrir agora um problema numa altura complexa, vem abrir aqui um grande problema. E esse problema tem uma data, e a data é 28 de junho. Até 28 de junho tem que ser selecionados os candidatos, tem que haver uma espécie de campanha eleitoral. Isso é uma espécie. E Khamenei está aqui perante uma dúvida. Nenhuma das duas opções é boa. A primeira opção é só deixa os candidatos da linha dura concorrerem novamente. E, portanto, o que é que se arrisca? A ter uma baixíssima participação eleitoral, o que não é bom para o regime. Por outro lado, se abre espaço a candidatos liberais em face daquilo que foram as promessas falhadas de Raisi. Os iranianos estão os mais pobres, a moeda iraniana está desvalorizada, a inflação é a mais alta de sempre na história da República Islâmica e prometeu uma espécie de um pacote de habitação para os mais jovens que nunca se veio a concretizar. Portanto, Ali Khamenei agora tem que decidir entre as duas opções, e estas duas opções, nenhuma delas é muito simpática. Entretanto, várias iniciativas de natureza política vieram esta semana tornar o desfecho da guerra Israel-Hamas ainda mais complexo e imprevisível. Referimos-nos, claro, à estabilidade do governo israelita, também às recomendações do Procurador do Tribunal Penal Internacional e ao anúncio do reconhecimento do Estado da Palestina por mais 3 países europeus. General, o que é que podemos esperar destes desenvolvimentos? Bom, estes desenvolvimentos tornaram público um conjunto de clivagens que já se começavam a notar no interior do próprio governo Netanyahu. Sobretudo a partir do momento em que
os Estados Unidos deixaram de considerar Netanyahu o seu grande interlocutor e começaram a apostar no ministro da Defesa Gallant. E isso tem também consequências depois naquilo que é o funcionamento do governo israelita. Gallant serve-se, sente-se naturalmente empoderado por esta visão dos Estados Unidos e aposta-se certamente poder vir a ser um sucessor de Netanyahu. E, portanto, começaram publicamente declarações de contradição entre aquilo que é a visão de Gallant para o futuro da faixa de Gaza e aquilo que são as declarações de Netanyahu. Portanto, primeiro problema. Depois há um segundo problema que foi lançado pelo Tribunal Penal Internacional e o seu procurador Karim Khan. Karim Khan quis ser salomónico. E estas decisões na justiça não podem ser salomónicas. Ele quis agradar a toda a gente. E como era evidente que se não conseguia afastar da condenação daquilo que eram os líderes do Hamas pelos crimes óbvios cometidos, teve medo de enviar esta, digamos, de consagrar esta decisão e então resolveu meter Netanyahu e o Ministro da Defesa também de Israel, também no meio desta coisa. Está lançada a polémica, uma polémica brutal em relação às decisões, porque as decisões da justiça... Porque as comparações depois que se fazem, não é? Claro. E estas decisões não podem ser salomónicas, não são feitas porque afetam pessoas, regimes, entidades, etc. Não podem ser também feitas apenas para manter um equilíbrio geopolítico global, que foi isso que aconteceu e é isso que provocou de imediato uma declaração muito violenta por parte dos Estados Unidos em relação ao TPI. Conclusão. O TPI já não é reconhecido pelos grandes países. Porquê? Porque são os países que empregam a força. Ora, nenhum país que emprega a força quer vir a ser condenado por um procurador que ninguém conhece e que de repente decide que estão a ser ali cometidos um conjunto de crimes de guerra. Portanto, o TPI, que é um órgão que neste momento vive à custa daquilo que são as democracias ocidentais, que são quem financia o TPI, é preciso ver que só há 3 Estados árabes que apoiam o TPI. Em 27 só há 3. A China, a Rússia, enfim, a Índia, os Estados Unidos, os grandes países que empregam força não reconhecem o TPI. Portanto, o TPI deveria ter também aqui algum bom senso no meio da gestão de tudo isto, porque vai acabar sem financiamento e considerado digamos, uma organização irrelevante. Putin tem um mandado de captura. Foi recebido com passadeira vermelha na China no outro dia. Portanto, esta coisa da emissão dos mandados de captura pode ser, do ponto de vista mediático, uma coisa absolutamente fantástica, com as grandes parangonas nos grandes jornais. Mas o TPI também só existe se for eficaz, não é só aquela sanção de natureza política que está em causa. Portanto, a mim pareceu-me pouco, ao ser muito salomónica, pareceu-me, para já não será eficaz em nada, mas por outro lado, pareceu-me uma ação que me parece um bocadinho demasiado salomónica para poder ser verdade. E depois há o reconhecimento por 3 países da União Europeia do Estado da Palestina. Ora bem, isto não vai mudar nada, porque já há 139 Estados nas Nações Unidas que já reconheceram. Isso não mudou nada, não evitou a guerra, não evitou o problema de Israel e da localização da sua capital, não evitou os desastres humanitários, não evitou nada. Quer dizer, a solução não é o reconhecimento unilateral, porque o reconhecimento... Tem que ser internamente, em geral. Tem que ser negociado. Isto tem que fazer parte de um pacote geral de negociação da paz no Médio Oriente, em que Israel seja reconhecido pelos países árabes e Israel reconhece o Estado da Palestina. E encontra-se aqui uma forma coerente de encontrar um caminho para a paz. O que é que estão estes Estados a fazer? Não estão a resolver este problema. Estão a fazer 2 coisas. E ambas as coisas são graves. A primeira estão a transformar a política internacional naquilo que é a gestão dos seus assuntos de natureza interna, dos equilíbrios internos que têm que gerir e, em alguns deles, o medo da rua árabe.
Primeiro problema. Segunda questão, estão a destruir a política externa da União Europeia. Então agora os países não conseguem chegar a um consenso sobre esta matéria. A Europa devia ter uma única voz. Portanto, eu, enfim, não concordei em nada com isto. Por outro lado, concordei com a posição do governo português. É preciso muita cautela e prudência nisto. Temos que olhar para aquilo que os Estados Unidos estão a fazer em proveito de encontrar a tal solução global coordenada e aceita por todos. Esse é que é o caminho. Este caminho dos reconhecimentos é apenas política interna. Vamos à guerra na Ucrânia. Tendo aberto uma nova frente de guerra na região de Kharkiv, as forças militares russas procuram continuar a conquistar território ao longo de toda a frente de contacto. General Arno Moreira, que ponto de situação se pode fazer nesta altura? Bom, a manta está muito curta para as forças ucranianas. Está curta porque a abertura desta nova frente em Kharkiv, que pode não ser a última, há indicações de que pode estar na região ainda mais a norte, em Sumi também, a preparação de mais uma incursão, visa aproveitar o facto de a mobilização decretada pela Ucrânia não ter produzido ainda resultados visíveis do ponto de vista das unidades militares. Entretanto, o equipamento militar vai chegando, já há notícias de que, pelo menos do ponto de vista da artilharia, em Kharkiv não há queixas por parte das unidades combatentes de que falte essa artilharia e, aliás, isso pode já começar a traduzir-se num certo equilíbrio da frente nessa zona. Mas, para o fazer, teve que ir buscar unidades, não novas, mas unidades que já estavam empregues em Donetsk e, portanto, abriu fragilidades em Donetsk que têm que ser aproveitadas pela Federação Russa, que de vez em quando lá conquistam mais uma aldeia. Portanto, o problema da Ucrânia não é apenas o problema ocidental e daquilo que são os meios que vão chegando à frente, é também um problema de mobilização. Tem que ter capacidade de constituir unidades para renovar as unidades que estão cansadas, por um lado, e, por outro lado, de ter mobilidade suficiente do ponto de vista tático para não estar sempre na defensiva. Aqui e ali ir testando também o dispositivo da Federação Russa. Entretanto, a Federação Russa está em exercícios nucleares, mas os exercícios nucleares são só para nos assustar, porque ninguém acredita que as ogivas nucleares estejam metidas nestes vetores. Estes vetores, o Iskander, o Kinzhal, etc., também servem para mísseis, para cargas de ogivas convencionais. Eu acredito que nem uma nem outra estejam ali metidas, mas enfim, servem para nos impressionar. Esta semana trazemos de volta Medvedev à nossa cortina de fumo. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia mostrou-se zangado com a inteligência artificial desenvolvida na Rússia pela empresa tecnológica Yandex e no dia 19 de maio chegou a apelidar este algoritmo de cobarde. O que é que fez a Yandex para ver Medvedev tão irritado, para deixar Medvedev assim? É extraordinário. Bem, um assistente virtual ou uma assistente virtual, porque tem sido senhoras a protagonizar isto, são assistentes que procuram reconhecer aquilo que são os nossos comandos de voz e responder a esses comandos de voz. Podem tanto dar respostas genéricas, eu faço uma pergunta, ela pesquisa e dá-me uma determinada resposta, como podem também acionar dispositivos. Posso mandar aumentar, se tiver uma casa com domótica, eu posso aumentar o volume do som, mandar aumentar a temperatura ambiente, enfim, ligar a televisão, desligar isto, etc. E, portanto, são assistentes virtuais. Portanto, são algoritmos. Portanto, não faz nenhum sentido eu zangar-me com a Alice, que é o nome desta assistente. O Alice vem um bocadinho da Alexa. A Alexa é a assistente virtual da Amazon. Qual é o problema da Alice? É que a Alice não dá as respostas que Medvedev gostava. Quando lhe fazem perguntas sobre a guerra da Ucrânia, dá respostas. Ele não está a gostar das respostas que está a obter deste algoritmo. E, portanto, a Alice já foi apelidada de cobarde. Por não ter um comportamento de natureza patriótico nas suas respostas. Mas como ele não pode fazer nada relativamente aos algoritmos, agora resolveu ameaçar os gestores da Yandex, que é uma grande empresa multinacional tecnológica de base russa. E diz, ou os gestores... começa a responder como a Maria Zakharova. Ou então eu vou declarar os gestores da Yandex
como agentes estrangeiros. Isto é que é, digamos, o rótulo mais difícil ou mais de suportar por alguém que viva na Rússia. Portanto, os algoritmos também nos trazem surpresas, nem sempre respondem da maneira que nós gostaríamos. Hoje colocamos o nosso ponto de mira no Báltico e no anúncio feito esta semana pelas autoridades russas de que pretende rever as suas fronteiras marítimas na região. General, afinal, que intenção é esta que está a deixar preocupados, e com razão, os Estados vizinhos? Bom, eu julgo que fomos todos surpreendidos. A Federação Russa encontra sempre um conjunto de áreas novas para nos surpreender. É verdade, sim. E, sobretudo, para nos provocar. Sobretudo para nos provocar. Ora, no dia 21 de maio, apareceu num site oficial colocado pelo Ministério da Defesa da Federação Russa uma intenção, que era a intenção de alterar as fronteiras marítimas da Rússia no Mar Báltico, dizendo que elas têm que corresponder à situação geográfica moderna. Isto é, que aquilo que eram as fronteiras reconhecidas de 1985 tinham sido feitas com base ainda em instrumentos de natureza geográfica muito antigos, e que agora era possível obter dados muito mais fiáveis para redesenhar outras vezes estas fronteiras. Isto não significa que haja aqui muitos quilómetros a afastar para um lado ou para o outro, mas é o incómodo e a provocação que isto traz, de dizer: eu vos estou a alterar as minhas fronteiras terrestres e agora, para aborrecer os países do Báltico, isto vai afetar a Finlândia, a Estónia, a Lituânia. Na noite de ontem, no rio Narva, que serve de fronteira da Federação Russa com países bálticos, a polícia marítima russa foi recolher as boias que estabeleciam os canais de navegação. Portanto, provocação. É mesmo. É um bocadinho como a China faz relativamente às Filipinas no Mar do Sul da China, que é questionar para colocar sempre em causa aquilo que os países consideram estabelecidos, para desestabilizar também internamente estes países. Pronto, entretanto, o que é que aconteceu? Desapareceu subitamente do site este documento. E, portanto, agora estamos... Enfim, o sobressalto que era o objetivo, o sobressalto está feito. Entretanto, digamos, esta intenção foi retirada, pelo menos oficialmente, e agora aguardamos desenvolvimentos, mas, enfim, já anda tudo a tomar medidas outra vez no Báltico para ver se aquelas fronteiras realmente são assim e podem ou não podem ser questionadas. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Um prazer, um bom fim de semana sempre para todos. Sempre disponível em podcast. Muito obrigado. Bom fim de semana.